O Congresso Brasileiro de Guarda-Corpos surgiu por um convite do Wagner Bispo. Como os vendedores e as empresas podem se preparar para atender essas empresas de alto padrão? Lá, estudando. Um mentorado meu disse assim: Priscila, consegui marcar a pessoa lá que eu tava tentando, não sei o que, consegui marcar com ele. Eu falei assim: como é que você conseguiu? Aí ele me ligou e falou que eu posso ir lá. Eu falei assim: tá, e por que ele te ligou? Fala pessoal, estamos começando mais um Premium Cast, o podcast oficial da WVetro. Meu nome é Osmir, sou gerente de implantações de serviço e a convidada de hoje é Priscila Andrade, especialista em vendas de alto padrão. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, Osmir. É um prazer ter você aqui com a gente. Gratidão minha. A gente quer conhecer um pouco da Priscila, como que ela chegou até esse mundo de vendas em esquadria. Como eu cheguei no mundo de vendas em esquadrias? Bem, eu me formei em engenheiro em 2003, em Ponta Grossa, e no último ano eu já fiz estágio em vendas de refrigeração. Então, se eu te disser assim, desde 2002 eu já vendo, né, para arquitetos, porque, querendo ou não, refrigeração é um outro mercado. Eu trabalhava nessa questão de inox, projetos de refrigeração. Caramba, muito mais complexo. Faz um tempinho, assim, se a gente, eu não sou, apesar de engenheiro, eu não sou muito boa de conta, ainda mais quando fala da idade, mas faz um tempinho. Então, eu vim desse mundo do inox, da refrigeração, dos projetos, dos grandes projetos, correndo muito trecho, né? E eu descobri que se eu só projetasse, eu ganhava X, se eu projetasse e vendesse, eu ganhava X mais 2. Então, eu acabei projetando e vindo para esse mundo, né? Nessa trajetória. Eu trabalhei em grandes empresas da refrigeração. Depois disso, eu tive algumas experiências com empresas mais industriais, por estar nesse ramo industrial. Eu fazia muito cálculo de câmara fria, de grandes cozinhas industriais. Eu fui convidada a trabalhar também fora do Brasil. Então, em 2007, 2008, eu já trabalhei na Itália para algumas empresas que queriam trazer os produtos para cá. Fiquei um tempinho no serviço público, eu venho de uma família, marido, pai, mãe, todo mundo é funcionário público. Então, eles diziam que essa vida de vendedor, essa vida não servia muito para uma pessoa normal, né? Ainda mais uma engenheira. Eu falei, não, eu não quero. É muito desafiadora a venda, né? Fiz mais uma faculdade, né? Cursei Química na UTFPR. Prestei concurso, fiquei 2 anos para descobrir que eu não queria. Pedi exoneração num processo seletivo que a Comerlin estava fazendo. Ela queria alguém para fazer expansão de mercado no Brasil. Eles estavam no Brasil há 20 anos e eles tinham 3 clientes. Caramba. E o processo era, você tem carta branca para expandir o nosso mercado aqui, a gente só precisa de faturamento. Deixa eu só entender, que ano foi esse que eles tinham 3 clientes? Porque hoje a Comerlin é muito grande no Brasil, né? Não Esse ano foi 2010. Caraca, então em 15 anos... Não, em menos do que isso. Sim, não, mas depois de 15 anos, que é agora, você vai contar pra gente quando que foi, mas é um... Então, nome muito grande. eu recebi nesse primeiro... Então, foi um processo seletivo realmente de alguns meses, e daí eu tinha a estabilidade do serviço público, se não desse certo, ok. Mas entrei e quem me contratou, né, o Jens Buzzi, que foi o meu mentor, depois ele até virou VP da Roto. Esse mundo é muito pequeno nas esquadrias, a gente fala no Brasil, mas na Europa é tão pequeno, igual, e todo mundo se conhece. E como ele me contratou e me deu a oportunidade, ele falou assim, eu quero uma pessoa automotivada e você pode criar o seu processo. Eu só quero ter mais clientes. Ele estava preocupado com o famoso resultado. Ele não queria saber como você ia fazer, ele queria o resultado. E uma coisa que eu aprendi muito cedo trabalhando com os alemães, porque eu vinha de uma escola italiana, trabalhando muito com italianos, o alemão ele não paga comissão. Ele acha que se você é motivado e você ganha bem, você não tem que trabalhar mais porque está ganhando mais como vendedor comissionado.
Então, normalmente, quando você... É muito estranho falar isso, sim. porque eu vinha realmente de festas na refrigeração. Eu fiz muita festa, porque eu vendia um projeto de alguns milhões, que era o que custava um batel grill, era o que custava uma cozinha do porcão. Eu pegava esses milhões e fazia muita festa de camarote em Curitiba. E daí eu entrei numa empresa que realmente... E quando ele falou isso, eu parei e pensei assim, pois é, eu não posso ser motivada só pelo dinheiro. Eu tenho que ter outras coisas que vão me motivar. Eu tinha um bom salário, eu não posso reclamar. Eu tinha uma condição de trabalho muito boa. Sim, sim. Então, eu tinha um carro pago, eu podia viajar para onde eu achasse que era necessário para eu ter resultado. Mas não tinha comissão. Tinha prêmio. Que era o final do ano quando você atingia. Mas aquela comissão, vendeu 15% e ganhou 10%, isso não existe para o alemão. E aqui pra gente é muito comum, né? Todo mundo quer saber, né? Qual é a minha comissão? Qual é a sua comissão disso, né? Até o arquiteto, às vezes, quer lá, né? Qual é a comissão dele? A famosa RT. A reservinha que ele tem. Vamos lá, Priscila. Aí você acessou primeiro, então, o mundo esquadria pela Comely. Você Sim. ficou quanto tempo lá e qual foi o seu trabalho nesse período? Quase 6 anos. Então, foram quase 6 anos. Eu entrei com 3. Quando eu saí, tínhamos 49 contratos fechados. Então, nós éramos 3 pessoas quando eu entrei. Quando eu saí, se eu não me engano, eram 6 ou 7. E você conseguir contratações com empresas alemãs é algo bem difícil. Eu vim de uma empresa alemã também. Eu vim da indústria alemã e eu sei que há todo um processo até para uma promoção. Para tudo há um processo muito rigoroso, né? Eles são muito metódicos. Para tudo. Eles são muito... focados. E eu vou falar muito sobre isso. Eles são muito focados. Então, o que aconteceu? Eu desenvolvi realmente um processo que era... Qual era o meu foco? Era abrir novos fabricantes de PVC no Brasil. O que eu precisava? Eu precisava de pessoas interessadas em fabricar PVC, mas que elas tivessem mercado para vender PVC. Então, eu vou te dizer que eu recebi, às vezes, 10 pedidos de fabricantes de esquadrias de alumínio, de esquadrias de madeira que queriam fabricar Comely. Porque a gente começou a investir em marketing e tudo mais. Mas não adiantava porque era o perfil mais caro. Então, ele precisava ter esse mercado e ele precisava ter acesso. Então, eu fazia alguns testes que era assim, eu quero abrir uma fábrica de esquadria de PVC aqui em Vitória da Conquista. Daí eu pesquisava a Vitória da Conquista, a PIB, condomínios e tal, e marcava uma semana. Normalmente eu marcava uma semana para ir lá e visitar e conhecer a pessoa. Quando ele me buscava no aeroporto, eu fazia uma coisa, eu fazia um teste. Eu dizia assim, eu quero ver as obras que você faz, os condomínios que você atende. Se era aquele cara que dizia assim, que tipo de obra que você quer ver que eu vou te levar? Eu dizia assim, eu quero que você me leve para melhor. E é aquele cara que chega na porta do condomínio, oi, sou da empresa tal, e entra no condomínio, esse cara eu abri empresa. Agora, se era aquele cara que saía de lá, me levava para a empresa, pedia para um, para outro, conversa lá se eu posso visitar aquela obra e tal, esse já não servia para trabalhar no alto padrão comigo. Porque eu ia ter que ensinar uma coisa que já tinha que vir pronta. Entendeu? Então, são construções que não era o foco. O meu foco era abrir empresas rapidamente. E eu precisava de pessoas comigo. Então, assim, eu não fiz isso sozinha. Eu fiz isso com os 40 e tantos empresários que estavam prontos para abraçar isso. E, claro, nesse percurso, alguns, talvez eu tenha feito errado o foco ali, aberto por alguma insistência, alguma coisa, e não deram certo. Mas eu tenho hoje, assim, alguns que dizem assim, nossa, você é minha madrinha do PVC. Então, isso é meu orgulho. Como que você fez, assim, chegando no mercado de esquadria? Eu entendo que você tinha todo um conhecimento sobre vendas e tudo mais, mas como que você conseguia falar para eles, mostrar para eles os valores daquela esquadria, sendo que você ainda não tinha tanto conhecimento no início de esquadria? Eu descobri que eu não era tão crua assim. Eu, numa conversa com a pessoa da logística da Comely, na primeira semana, porque aquela coisa, eu recebi aquela maleta de perfis, os 2 catálogos que a gente tinha, com
com alguns desenhos, alguns nomes, não era muita coisa, porque o bacana do PVC é isso. O alumínio você tem um monte de perfis. No PVC, Sim. a mesma coisa que você faz em cima, você faz embaixo, você solda, são 3 perfis, que é marco, folha e baguete, e acabou. Acabou, é o mesmo perfil para E tudo. o reforço, né? Pelo amor de Deus, e o reforço de aço. Mas é só Não isso. vamos esquecer Não dele. vamos esquecer dele, que vai dar toda a estrutura. Mas o que aconteceu? Eu chamei, porque eu sou uma pessoa que, quando eu tenho alguma dúvida, eu sempre vou chamar uma pessoa que me apoia. Sim, sim. Né? Então, eu falo de norma, mas se o negócio aperta, eu tenho lá a pessoa que pode vir e me apoiar com isso. Sim, sim. Eu chamei uma pessoa da logística que já estava há 8 anos na Comerlin. Eu falei, ó, eu preciso atender, ele está vindo aqui, era no escritório em Curitiba, você vem e fica comigo. E ele ficou sentado do meu lado esperando a vez dele de falar. E eu comecei a lembrar, não, isso daqui é um caixilho, abertura e tal, e daí você tem o batente da porta e tudo mais. Depois que terminou a reunião, ele falou assim, como é que você tinha todo esse vocabulário? Você não trabalhava com refrigeração? Eu falei assim, então, eu lembrei que quando eu era criança, eu brincava na empresa do meu tio, que trazia portas, madeiras, caixilhos e toda essa parte do Mato Grosso, no bairro do Beraba. E ele falou assim, é o bairro que eu moro, e o meu tio Caramba. também fazia isso quando eu era criança. Eu fui descobrir que o tio do menino da logística da Comerlin era sócio do meu tio. Caraca. E a gente brincava junto. E para ajudar, o advogado da Comerlin também era nosso amigo de infância. Então, depois de mais de 20 anos, a gente se reencontrou e eu reencontrei aquela memória que eu tinha de criança, de brincar com portas, de brincar porta lisa, almofadada, vista, caixilho, direita, esquerda. Então, para mim foi muito mais fácil porque realmente já estava ali, aprendi de criança. Sim, sim. Então, não foi do nada. Quando você foi na Comerlin, então a Comerlin não foi sua primeira entrada nas esquadrias, meu. Quando chegou lá, já tava... Eles falam, mas não foi, não. Não foram eles que me introduziram no mercado. Eu já estava há bastante tempo. Que vendedor é de criança, né? Sim, ou a sim. gente desenvolve desde criança e começa a vender as coisas, ou não vende nunca na vida. A gente até treina, ajuda. É treinável, né? É treinável, mas assim, você tem que vir desde criança de gostar de vender, de gostar de brincar desse processo de entregar e tudo. Bacana. Você também trabalhou em outra empresa que é a Chuco, né? Eu trabalhei na Chuco Polímer. Então, o que acontece? A Chuco, ela tem 2 partes. Ela tem a Chuco Internacional, que é a que vocês conhecem aqui no Brasil como Chuco Brasil. E você tem a Chuco Polímer. É da mesma família. Tinha a Chuco Solar também. Eram 3 empresas no grupo Chuco. A Chuco é uma empresa familiar, né, de uma família. E a Chuco Polímer, ela é uma parte da Chuco que ela é 100% alemã por causa de uma questão. Quando caiu o Muro de Berlim, as grandes empresas, e a Chuco é uma das 50 maiores da Alemanha, como a Bosch, como a Porsche, como a Mercedes, Sim. o governo alemão falou que elas teriam que se colocar enquanto projeto fabril no leste da Alemanha, que era aquela parte soviética. Sim, né? sim. Então, em 89, eles têm um período que tudo que for produzido por essas fábricas tem que ser produzido lá e gerar imposto lá. Então, eu fui contratada pela Chuco, que a gente chama Chuco PVC, mas na verdade é Chuco Polímer, né? E para o alemão Chuco Plástico, né? Porque eles não têm essa questão do PVC. Eu fui contratada lá, então meu contrato era na Alemanha. Eu nunca trabalhei, nunca fui contratada pela Chuco Brasil, então meu contrato era na Alemanha. E eu atendi o Mercosul para eles. Então, eu fazia tudo isso e 100% do material tinha que vir da Alemanha. Então, a gente produzia os produtos na Alemanha e trazia para o Mercosul. E lá você também foi fazer um trabalho de expansão da Chuco no Brasil. A Chuco nunca tinha vendido PVC no Brasil. Caraca. Então, assim, você foi a primeira a vender. A primeira e a única, porque, assim, eu só saí da Chuco devido à guerra da Ucrânia. Né? A Ucrânia era o nosso fornecedor principal de polímeros. Então, a gente tinha a resina vinda da Ucrânia. Quando iniciou a guerra, a gente teve um problema muito sério de matéria-prima, que a gente acha que é só o Brasil que tem problema de matéria-prima ou o café que ficou caro, né? Mas não, a gente teve um problema muito grande de falta de matéria-prima e a Chuco optou por não investir nos mercados menores, e nós éramos um mercado bem menor, comparado com o mercado europeu ou comparado com o mercado do Oriente Médio.
né? Então, ela fechou uma série de mercados e o meu foi um dos que foi fechado. Então, eu já sabia, né, que o projeto ia acabar, mas eu tenho uma relação muito boa. Inclusive, daqui uns dias eu vou fazer aí uma live com um cliente meu da Argentina, que ele vai falar dos anos e anos que ele trabalhou, mas ele continua ali, ele comprou muito estoque antes de fechar os mercados. Aproveitando que você tá falando de live, eu te conheci através das lives, Das né? lives. Então eu te conheci assistindo as suas lives ali que você faz no Instagram. O que você compartilha com a gente? O que idealizou você fazer? O conhecimento que você tá tendo ali? Qual é a sua ideia com as lives? Então, eu comecei a fazer live durante a pandemia, como todo Todo mundo mundo. quase começou a fazer live durante a pandemia, apesar de já ter o canal do YouTube há 8 anos, né? Mas, assim, durante a pandemia a gente ficou naquela questão, o que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar? E a live era uma coisa que o pessoal ficava muito tempo preso em casa assistindo as lives. Hoje, né, eu faço 2 tipos de live. Uma live do congresso, onde eu recebo os patrocinadores, e a outra live eu convido pessoas para falar sobre coisas que estão rolando no mercado. Então, apesar de não parecer, eu estou em vários grupos de esquadrias, só observando. Quando eu vejo alguma coisa que está realmente pegando, então, assim, esse ano a gente teve uma popularização dos consultores de esquadria. Então, é uma questão que o pessoal nosso de PVC está colocando, porque as construtoras agora podem terceirizar a responsabilidade das esquadrias para o consultor. É uma Caramba, eu não mudança da sabia norma. disso. Sim. E daí começou a pipocar. Maceió me ligou, Recife me ligou, aqui Franca me ligou, Ribeirão, Curitiba. O pessoal me liga, Priscila, o que eu faço? O consultor falou que PVC não atende. E daí eu falei assim, mas o teu PVC atende? Mas o que é esse atender que o consultor está pedindo aqui? Eu falei assim, você pegou o projeto do consultor? Não, o consultor só colocou lá que é para colocar alumínio. Eu falei assim, então tá, então vocês não entendem nem o que é um consultor, nem o que é atender, nem o que é norma, vamos começar a fazer live. E daí eu tenho um grupo meu, pessoal, de fabricantes de esquadrias de PVC, é um grupo fechado, só tem donos de empresas, e eu coloquei para eles. Vocês querem de manhã ou de tarde? E qual desses 3 dias a gente pode fazer? E eles falaram, a gente quer na terça-feira, às 8 da manhã. Então, o horário... E eu falei assim, então tá, na terça, às 8 da manhã, o nome é Aceita um Cafezinho. Porque é o que a gente fala quando chega no nosso show, aceita um cafezinho? Eu cheguei aqui, eles falaram, aceita um cafezinho? Então, ela se chama Aceita um Cafezinho, e eu recebo realmente pessoas que elas estão envolvidas no mercado. O problema é acústica, eu recebo a pessoa de acústica. O problema é norma. Não, Priscila, a gente está com dificuldade de conseguir atender o arquiteto. Então, eu digo para algum arquiteto e digo assim, quero que você fale o que é importante para você. E daí eles vão lá e falam. E tudo fica no Instagram e também fica no YouTube. Então, para quem não tem saco... Porque assim, a gente às vezes não tem saco, às vezes a gente não tem tempo. Para quem não tem saco de assistir no Instagram, tá lá no YouTube que dá para colocar na velocidade 2.0. Hoje o mundo digital fez isso com a gente, né? Então tudo a gente quer acelerar no 2.0. E daí você consegue assistir. Bacana, isso eu não sabia. Como que é o canal? Minha Janela de PVC. Perfeito. Canal velhinho. Priscila, vamos falar sobre um tema que eu julgo que é muito interessante, que você até falou aqui sobre algumas lives, mas eu quero que a gente fale sobre o Congresso Brasileiro de Guarda-Corpos. Congresso Brasileiro de Guarda-Corpos. Fizemos uma 3ª edição esse ano, em Balneário Camboriú. O Congresso Brasileiro de Guarda-Corpos surgiu por um convite do Wagner Bispo. Ele chegou para mim com uma demanda. O Wagner já era uma pessoa que eu acompanhava, né? E eu acompanho as pessoas de forma estratégica. Então, quando você se posiciona, eu vou vendo o que serve e o que não serve. Se você tem conteúdo, né? Se você é uma pessoa que entende do que você está falando, se você é uma pessoa que só tem garganta. E o Wagner era uma pessoa que eu acompanhava, que eu sabia que tinha conteúdo. E um dia ele chegou para mim e falou assim, Pri, eu queria fazer um congresso de guarda-corpo. Eu falei assim, por que você não faz? Que é a primeira coisa. Se eu queria, faça. Tem que ser feito. E ele me disse isso, e ele falou assim, não, eles me falam que guarda-corpo não dá um congresso. Não dá para eu fazer um evento inteiro de guarda-corpo, porque é uma coisa muito pequena.
Daí eu falei assim, tá, e daí o guarda-corpo é um acessório da fachada, mas é um acessório que salva vidas e você não consegue fazer um evento. Não, eu não consigo. Daí eu falei assim, então tá, então a gente vai fazer o melhor evento do segmento de esquadrias, o congresso de guarda-corpo. E daí ele falou assim, o que a gente vai fazer? O congresso de guarda-corpo dele, não, o congresso brasileiro de guarda-corpo. Eu falei assim, se você quer o congresso brasileiro, vamos fazer um internacional, eu já chamo alguém da Argentina ou alguém do Chile, né? Porque o Wagner tem as obras do Chile e tudo mais, né? Ele falou assim, não, Pri, vamos devagar. E ele tinha muito medo disso, de não ter esse receptivo. E eu falei assim, você não precisa ter medo daquelas pessoas que disseram para você que não iam dar certo, porque a gente vai falar para as pessoas que precisam ouvir. Sim, que querem também, né? Dentro do mercado, quem ainda vende guarda-corpo de vidro temperado, vende sabendo que está cometendo um crime. Quem está fora do mercado e especifica, talvez seja por ignorância. Mas você estar dentro do mercado com a quantidade de informação que canais colocam, você está cometendo um crime consciente. Então, a nossa ideia era, como o nosso foco era essa questão da responsabilidade e da proteção à vida, era criar um evento que realmente protegesse a vida para pessoas que precisam ser protegidas. Sim. E que são as pessoas que especificam. Sim. E para isso, o que eu junto nesse congresso, né? Que o Wagner diz assim, ele faz todo o meio de campo ali com os patrocinadores, ele marca as lives, ele fala, vai ser muito legal e tudo. E eu vou lá, convido os meus amigos arquitetos, que são famosos. Então, a gente já teve aí Aníbal Coutinho, Paulo Niemeyer, que é bisneto do Oscar, Ciro já teve 2 vezes, tivemos o Loeb, dessa vez a gente teve o Marcelo, que é um amigão meu, que é da Baco Arquitetura. Então, essas pessoas, elas vêm com o tema guarda-corpo, mostrando algumas das suas obras e mostrando a sua visão, né? Então, assim, Aníbal Coutinho, ele fez só todos os shopping centers do Brasil, por exemplo. Desde o primeiro, eu digo para ele que eu conheci o meu marido no shopping, que ele projetou. Então, ele tem culpa nesse negócio, né? Mas ele fez a Arena do Corinthians, ele fez vários outros projetos, ele tem essa responsabilidade. E a gente traz essas pessoas para falar com construtoras e arquitetos. Então, a gente limita muito, né? E pergunta assim, por que vocês compram o ingresso? Porque a gente não quer encher de gente de dentro do setor. A gente quer que pessoas interessadas do setor venham. E quando você está interessado, você paga. Então, sim. é aquela coisa. Se é de graça, legal, mais um, vim aqui, comi de graça e tal. E não capta. Quando você paga, você valoriza. A pessoa dá valor tanto ao tempo quanto ao dinheiro. Isso é muito real. Então, assim, eu tive que pagar, então eu vou ver o que valeu esse dinheiro que eu paguei. Né? Então, claro, a gente tem toda uma contrapartida, é feita toda a alimentação durante o dia todo. Eu brinco que, assim, o que as pessoas pagaram, por exemplo, no Samp Sky, que foi o do ano passado, foi a única vez que o Samp Sky fechou para um evento. Caraca, que legal. O Samp Sky, ele nunca fechou para um dia inteiro, porque você imagina que lá eles cobram 150, 200 reais por hora para a pessoa ficar lá, para uma pessoa ficar lá. Sim. Eu fechei o Samp Sky um dia inteiro para fazer um evento. Caraca. Não entrava convidados. E todas essas pessoas foram servidas, que eu também, no centro de São Paulo, não tinha como deixar as pessoas descerem para comer, igual foi no Rio de Janeiro. Então, eu tive que servir alimentação no 42º andar, subir todas as cadeiras, descer todas as cadeiras, porque no dia seguinte eles tinham que abrir, no dia anterior eles abriram com 2 elevadores. Caraca. Então, foi uma logística, assim, maravilhosa. Eu tenho uma equipe, que é o Ricardo, que me ajuda demais, que já trabalha comigo há quase 10 anos, que faz isso para mim. Mas uma organização muito pesada. Uma organização muito pesada, mas o mais interessante é a estratégia que a gente desenvolveu. Então, a gente sempre começa com o pessoal da norma. Então, sempre vai começar, morreu tantas pessoas por causa disso. E daí a gente vai mesclando vendas, vai mesclando atendimento, vai mesclando os arquitetos, os projetos dele, coloca normalmente um consultor no meio da tarde, o Crescêncio já esteve com a gente 2 vezes, né? E todas as palestras, elas se encaixam. Até um fechamento, que normalmente é um super arquiteto, que ele vai mostrar. Esse ano foi o Marcelo, eu falei assim, Marcelo, eu quero que você faça o fechamento, porque ele tem ali 22 aeroportos dele,
Caraca. Então, assim, aeroporto de BH, que eu era apaixonada, é dele. Então, ele mostrou isso, Muito ele mostrou bonito mesmo. alguns outros usos com esquadrias, com vidro, mas sempre com esse foco da segurança. Isso é o Perfeito. congresso. Perfeito. No seu painel, você fala de como conquistar os clientes pela competência. Nossa, Que esse painel deu trabalho. O que você fala nele pra gente ter uma noção? Eu falei? Olha, eu vou te dizer assim, eu sou uma pessoa provocativa. Então, quando eu vou dar palestra, né, aquilo ali não é o meu ganha-pão. Uhum, Então, quando eu vou dar palestra, eu quero tocar todas as pessoas. sim. Então, ou você vai sair da minha palestra dizendo que você amou, ou que você odiou, mas você não vai conseguir ser indiferente. E sabe que eu sou uma pessoa que eu adoro o hate. Porque o hate, ele engaja muito mais do que a pessoa que te curte. Uhum. Que a pessoa que te curte, que é aquela pessoa da tua família, ela vai lá, ela te curte e ela passa o teu stories muito rápido. Uhum. O cara que é teu hate, ele começa a ver o detalhe, ele quer saber onde você tá, o que você falou. Olha só, mas ela tá vestida desse jeito, mas ela tá não sei o quê. Eu adoro o hate no meu... Eu brinco assim, que essa semana a gente postou um Reels, e o Reels deu 62 curtidas. Uhum. Eu achei ok, deu 3.000, 4.000 views, mas deu 120 compartilhamentos. Isso que eu ia falar. Deu 120 compartilhamentos. Gente, eles estão falando mal de mim, mas eles estão me compartilhando. E pro Instagram funciona do mesmo jeito. Então continuem compartilhando, falando mal que eu tô nem aí, eu sigo minha vida, né? Eu venho aqui no podcast. Então, essa é a ideia. Uhum. E a minha palestra foi exatamente isso. Eu quis provocar, e eu provoquei muito a questão do como você lida com a sua empresa, com o seu catálogo. O nosso tema era meio ambiente esse ano, então eu entrei logo depois de uma palestra de meio ambiente. E essa questão de você dizer que você vende algo que é reciclável. Uhum. Claro, se você vender um vidro temperado num guarda-corpo e ele quebrar e a criança morrer, o que sobrou do vidro você consegue reciclar. Ótimo argumento de venda. Uhum. Mas e a criança? Ué, você faz outro. Você entendeu? Falar isso pra ti que acabou de ter um filho, né? É complicado. É complicado, mas é exatamente isso. Então, assim, ser reciclável não é argumento de venda. Não é sustentabilidade. Páginas verdes no seu catálogo não é ser sustentável. Ser sustentável é vender vida, vender proteção. Qual é a função do guarda-corpo? Você Segurança. consegue explicar isso quando você está vendendo? Ou você está discutindo que você orçou laminado, mas o cliente quer algo mais barato e você vai colocar um temperado? Então, foi muito provocativo nesse ponto. E teve uma fala que eu uso no meu... Eu tenho um curso no Hotmart, tem uma fala que eu comento muito sobre o arquiteto, sobre você ser a pessoa de confiança no segmento para o arquiteto, e que ela provocou o Ciro Pironde, que era o arquiteto que entrou depois de mim e estava me assistindo. Né? Então, foi um negócio muito... Porque eu entrei depois do Rodrigo Freire, que o Rodrigo Freire ele fala muito sobre as cidades sustentáveis, sobre você querer isso, e o Ciro que ele ia entrar, né? Que eu sabia que ele ia entrar falando... ele é responsável pelo Copan. Então, a escola da cidade, que é a escola de arquitetura dele, fica dentro do Copan, e todo o projeto, restauração, tudo que é do Niemeyer em São Paulo também é responsabilidade dele. Então, ele ia entrar, e quando ele pegou o microfone, né? Ele pegou e falou assim: eu preciso falar uma coisa, porque aqui falaram que o arquiteto ele precisa e não sei o quê. E não é assim, a gente entende de tudo. Eu falei assim, gente, eu atingi ali o meu... eu fiquei em ápice, por quê? Porque é um cara que projetou com Oscar Niemeyer, que o Oscar ligou para ele conta em algumas histórias, quando a gente está conversando, que o Oscar ligou um dia para ele com aquele sotaque carioca e diz assim: meu irmão, eu preciso que você venha aqui para o Rio de Janeiro para você assinar uns papel, porque eu sei que eu vou morrer logo. Ele morreu com 100 e poucos anos, né? Com 104 anos. Mas eu vou morrer logo, eu preciso que você venha para cá assinar uns papel, porque eu confio em você para você cuidar das minhas obras. E ele conta isso, e daí um cara que viveu isso, chega depois da minha palestra e me mete um hate. E daí eu peguei depois, eu peguei e falei assim, caraca, eu achei que eu provocava só estudante de arquitetura. Eu tô provocando o cara que conversou, que
projetou com Oscar Niemeyer. Não, e a ideia era realmente essa. Por quê? Porque isso fica gravado. Sim. E alguma coisa você lembra. Eu falei que esse ano eu não ia ser provocativa. Que o ano passado eu fui provocativa e falei que você não pode ser amigo do seu cliente. E eu olhei a filmagem depois e tinha pessoas dizendo assim, sabe, negando o que eu estava falando. Mas eu tenho um motivo também para dizer que você não pode ser amigo do cliente. Então conta pra gente, aproveitando que você tá aqui. Porque, só para quem foi no congresso. Não, brincadeira. Não, você não pode ser amigo porque o amigo, ele te dá a oportunidade de você negar e comprar do outro. Você tem que ser profissional. Se você é vendedor, seja vendedor. A amizade, eu chego para você e digo assim, olha, você vai entender se eu não comprar de você, porque eu tô ruim das pernas agora. Então, não dê essa oportunidade para o teu cliente. Não seja amigo dele a ponto dele conseguir comprar de outro e você entender. Então, você é profissional. A tua relação é de venda. A amizade é outra coisa. Você pode criar um relacionamento com ele, mas não uma amizade. É profissional. É profissional. Eu posso tratar bem, eu tenho, né? Eu brinco com os meus arquitetos, mas eles me respeitam como profissional de esquadria. Perfeito. É isso. Bacana, bacana. Aproveitando que a gente tá entrando agora nessa parte de venda, que é o seu mundo, né? Você é especialista. Eu sou uma vendedora. De luxo. De luxo, uma vendedora. Queria que você compartilhasse, assim, com essa experiência que você tem, quais os principais erros que você encontra dos vendedores de esquadria hoje? Você sabe que o principal erro do vendedor é preguiça? Sério? Sim. A gente acha assim, nossa, o vendedor sai e fica cansado. Eu digo assim, me dá uma gastura quando o vendedor me diz que está cansado. Eu nunca estou cansada. Isso é para todo segmento, tá? Não só para esquadria, todo vendedor realmente tem isso. Então, assim, para mim é a preguiça. Se ele ficou cansado é porque ele está fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Ele não está focando, ele está fazendo alguma coisa que não está dando resultado. Porque quando você foca e você acerta, você trabalha pouco. Então, assim, a primeira coisa, o primeiro erro do vendedor é a preguiça. E a preguiça do quê? A primeira preguiça é a de estudar. Nossa. O vendedor, ele pega o catálogo. Quantos catálogos vocês fazem? Vocês entregam, a gente se preocupa com cada palavra e você chega lá, ele nunca abriu o catálogo. Às vezes a gente chega lá, o catálogo ainda está grudado, as páginas, igual veio da gráfica. Ele não conhece o produto que ele vende. Não. Então, de preguiça. Não é de, eu não sei ler. Ele sabe ler. Mas ele tem preguiça. E daí ele vem reclamar do quê? O concorrente está vendendo mais barato. Pois é, eu vendi um produto que era 5 vezes mais caro e cabia no mesmo vão. Posso contar uma coisa? Claro. Eu participava é um privilégio. Eu participava das reuniões da Norma da ABNT quando ainda era lá na FEAL. No tempo presencial ainda. Presencial, meu amigo. A gente tinha que ir todo mundo pra lá de manhã cedo, 8 horas da manhã. Hoje as pessoas estão muito privilegiadas que é online, né? Nossa, isso daí não existia. E eu dizia que eu trabalhava home office, porque eu já trabalhava home office, né? Eu dizia assim, nossa, como a tua vida deve ser boa. Gente, eu trabalho muito mais que vocês, que eu não paro de trabalhar. Eu tô trabalhando o tempo todo. Daí quando veio a pandemia, Priscila. Maria Tereza é uma que falava isso pra mim. Ela é consultora, ela dizia assim, nossa, Priscila, que vida maravilhosa. Eu fiz uma live com ela durante a pandemia, ela falou assim, Priscila, eu quero que volte o presencial porque eu não posso pegar o telefone e passar para a pessoa do lado atender. Mas a minha experiência é, quando a gente abriu o escritório de Sorocaba da Vetro, eu trabalhei durante 1 ano e meio de home office antes de abrir o escritório. Sim. Então todo o início do escritório de Sorocaba foi dentro da minha casa, num home office. Cara, eu trabalhava das 7 da manhã às 8 horas da noite. A hora que estivesse ali no final do dia, você tira e dorme. Mas enquanto isso, era o dia inteiro. Hoje eu vou ao escritório, trabalho e volto para minha casa. E acabou. Mas realmente, o home office é um pouco de ilusão. Então, eu já vivia o home office naquele tempo. Isso daí eu tô falando 2012. A gente tava discutindo a 10821 já a revisão. Sim. E daí, eu lembro que tava o pessoal da FEAL, o pessoal, ainda não era a Abraesp, era a FEASO, discutindo, a gente não tinha associação de PVC organizada e tudo estava bem. E eu ia, e eles começaram a discutir, não, porque isso daqui dá gacheta e tal. Eu falei assim, mas gente, por que vocês estão tão preocupados com isso? Não, pessoal, porque isso vai fazer diferença no preço. Daí eu, como assim? Tipo, uma gacheta, alguma coisa e tal.
E realmente eu entrei no mercado de esquadrias pelo alto padrão. Desde criança eu vendia portas que vinham do Mato Grosso, né? Com meu tio lá. Então eu nunca tinha tido assim a noção, nunca tinha me caído a ficha que existia esse mercado que não era o meu mercado, o meu mundo, né? E ali explodiu uma bolha. E daí eu falei assim, mas por quê? Quanto custa a esquadria de vocês? Eles falaram assim, Priscila, essa esquadria assim, 2 folhas, tal, custa ali R$ 230, R$ 220, que era o que custava em 2010, 2011. Eu parei assim, né? Deles, o que foi? Eu falei assim, eu acho que a gacheta da esquadria que eu vendo custa 500. Você tá vendendo uma esquadria inteira. Daí isso, eu lembro muito bem, Robson e Fabíola, eles pararam, como assim? Eu falei assim, gente, eu acabei de retornar da Bahia, que eu estava negociando a casa dos donos da VEG lá em Trancoso e tudo, e a gente vai colocar 6 portas grandes nas sacadas e tal, cada porta ali está custando R$ 200 mil, é 1 milhão, são 2 milhões numa casa, em esquadrias. E eles estavam falando de esquadrias que eles vendiam no mercado de varejo por R$ 200. E a gente tava assim nesse mundo totalmente oposto. Daí quando você chega assim, diz assim, cara, existe o Fusca, existe a Ferrari. Eu brinco assim, eu tô aqui no Rolls Royce. Que é um mundo assim, não, é porque as pessoas falam, né, sobre luxo, exclusividade, mas eu falei assim, eu tô num mundo tão avesso. Mas, e daí eles comentavam, não, porque não vai atender 300 Pascal, não vai atender tantos Pascal. Deu, como que não vai atender? Eu olhava a minha tabela e dizia assim, gente, a minha maxiária atende isso facilmente. Como que uma janela não vai atender? Vai passar água, né? Eu dizia assim, como é que entra água? E daí eles pegaram e falaram assim, eles me mostravam os vídeos, e eu agradeço muito a Michelle por isso, ela me mostrava os vídeos, não, Priscila, passa água. Daí eu dizia assim, nossa, passa água e depois molha dentro da casa da pessoa. Então era assim, um negócio tão absurdo, porque realmente eu entrei no mundo do alto padrão. Você entrou inverso, né? Você entrou inverso, entrou do luxo para entender que existia um outro mercado. Um outro mercado mais Normalmente popular é o contrário. e tudo. E hoje eu faço mentoria para algumas empresas que dizem assim, Priscila, quando é que você ficou sabendo de mim? Eu digo assim, olha, eu posso ser sincera, mas acho que eu fiquei sabendo de você quando o Wagner veio fazer o congresso comigo. Porque como você trabalha com vidro e tal, esse não era o meu métier. Né? Então, assim, hoje eu te conheço, a gente trabalha junto. Mas eu vivia num mundo realmente onde a roldana custava R$ 2.000 para a porta. Caraca, muito dinheiro. Se muito, você pensar para muito dinheiro, mas assim, nisso, quem compra isso, né? Quem eu atendi pessoalmente? Eu atendi o Juarez Valduga, das Casas Valduga, né? E assim, uma pessoa extremamente simples, em Bento Gonçalves, eu fui lá, ele, shortinho, de calção de futebol, daqueles calção de amarrar, 2 cachorros vira-lata e a gente discutindo uma casa de 3.000 metros quadrados. Então, eu atendi essas pessoas e elas têm a necessidade delas. E isso. Então, assim, eu corri trecho. Você falou luxo e exclusividade. Consegue explicar pra gente a diferença desses dois? Nossa, eu adoro luxo e exclusividade. Luxo, você só precisa de dinheiro. Luxo é aquela marca de luxo. Sabe quando você olha a pessoa e ela tá todinha vestida com aquela marca e você sabe qual é a marca? Isso é luxo. Para eu ter aquilo, eu só preciso de dinheiro. Então, a gente vê muito isso da pessoa que ela cresceu desejando aquele tênis, aquela calça, aquela camiseta com aquela marca. Isso é luxo. Exclusividade é acesso. A pessoa que ela veio de baixo normalmente e que está ostentando, ela não consegue ter acesso a certas coisas. Sim. Mesmo que ela tenha dinheiro. Então, a exclusividade, esse alto padrão que eu trabalho e que eu sempre trabalhei e que eu sou acostumada a atender, ela vem muito do acesso. Luxo, você precisa ter dinheiro, só dinheiro. Exclusividade, você precisa de acesso e dinheiro, normalmente, porque são coisas boas. Mas muitas pessoas, né? E assim, como eu tenho muito acesso, eu trago muitas pessoas para esse mundo, para elas entenderem que esse mundo existe. Sim, às vezes eles não tinham essa informação. E às vezes pessoas ricas que têm dinheiro não têm o acesso de pessoas que não têm dinheiro e que eu levo para trabalhar e para ver e visualizar esse mundo. E o vendedor também tem isso, né? Precisa ter esse conhecimento. Ele precisa ter esse acesso. Sim, para ele saber então, o que existe. Assim, não existe luxo, uma marca famosa
ela não necessariamente é boa, mas uma marca exclusiva, uma marca de alto padrão verdadeiro, que é uma marca exclusiva, ela é boa, porque ela ganhou seu valor. Sim, perfeito. Hoje, para fechar uma venda, o que você julga importante? O preço, o prazo ou o produto? Nenhum deles. Nenhum deles? Não. Qual deles é interessante? O que é mais importante pra gente fechar essa A venda? estratégia. Como assim? A estratégia. Então, assim, eu sou uma pessoa muito estrategista, a minha formação é em marketing estratégico. E uma das primeiras coisas, quando vem um mentorado meu e diz assim, Priscila, consegui marcar a pessoa lá que eu estava tentando, não sei o quê, consegui marcar com ele. Eu falei assim, como é que você conseguiu? Ah, ele me ligou e falou que eu posso ir lá. Eu falei assim, tá, e por que ele te ligou? Por que ele te ligou? Se você tentou várias vezes, ele nunca te ligou. Agora, o que ele quer de você? Você já parou para pensar? Não, eu só fiquei animado porque eu vou atender. Não. O que ele quer? E é em cima disso que você desenvolve a estratégia de venda. Você vai atender a dor do cliente. E as pessoas não perguntam, elas ficam animadas porque ela vai ser atendida por um Marcelo Barbosa, da Baco. Nossa, não sei o que. Tá, e por que ele te recebeu? Você já parou para pensar? Por que ele te ligou? Ele te ligou porque você fez um videozinho bonitinho na internet? Ele te ligou porque o amigo dele? Então, começa por aí. Quando eu digo nessa questão da preguiça, eu fico animado, mas eu não penso estrategicamente. Então, a primeira coisa, pensa estrategicamente. Como que eu vou atender a expectativa que ele depositou em mim? Qual é a expectativa que ele depositou em você? É um pouco mais para trás. Sim. Qual é a expectativa? E daí eu traço um plano de ação. Eu trabalho muito com mapas mentais. Eu tenho lá os mapas mentais e todo o processo de venda para você poder desbloquear as vendas no mercado de arquitetura. E eu trabalho sempre com mapas mentais, que é você conseguir dar nomenclaturas. Então, quem é um arquiteto profissional? Quem é um arquiteto estrela? Quem é um arquiteto herdeiro? Quem é um arquiteto home office? Por quê? Porque você precisa entender... esse cara aqui é um arquiteto estrela. O que é um arquiteto estrela? Todo mundo que estiver assistindo a gente no mercado de esquadria tem um arquiteto estrela na sua cidade. É aquele cara que o escritório dele é comprido, assim, daí na frente fica um monte de estagiário e ele lá atrás. E ele tá lá. Eu vou para Milão, porque não sei o quê, porque eu tô indo hoje pro condomínio tal. Olha só, eu recebi isso daqui da empresa X. Esse é o arquiteto estrela. Uhum. Ele tá nas obras legais? Ele tá nas obras legais. Talvez ele não tenha tanto conteúdo. Uhum. Mas eu preciso e às vezes eu quero. Então eu entro num condomínio, tá cheio de placa dele. Esse é o arquiteto estrela. Uhum. Então, quando um vendedor de uma equipe que eu treino, que eu faço a mentoria, chega... que ele captou e tal, ele está indo para uma expansão num mercado novo, ele diz assim, o arquiteto estrela de Sorocaba é essa pessoa. Ele não precisa explicar como o cara é. Todo mundo já sabe o que é um arquiteto estrela dentro da equipe e já sabe como agir com esse arquiteto estrela. Porque você já desenhou todo o processo de venda para ele. O que ele valoriza? Ele valoriza o flash. Então, não adianta eu chegar lá para ele, nossa, porque esse vidro é low-E, porque isso daqui é uma esquadria que suporta... Não. Ele quer que eu leve para ele um vinho, sente... Eu lembro que eu fazia um teste também com arquitetos, que eu levava chocolate belga. Então, eu ia com o meu cliente, Eu sempre ia visitando junto com um cliente meu. Então, eu fazia o B2B, o meu cliente fazia o B2C para o arquiteto. Uhum. E daí eu comprava uma caixa de chocolate belgas e ficava uma semana lá, por exemplo, em Salvador, atendendo arquitetos. A gente marcava vários arquitetos e ele levava chocolate belga com o catálogo da empresa. Tinha aquele arquiteto que dizia assim, que legal o chocolate. E tinha aquele arquiteto que dizia assim, chocolate belga eu amo. Eu dizia assim, é esse daí que você vai vender o teu produto é caro. Ele sabe quanto custa um chocolate belga. O outro é chocolate. Se eu tivesse trazido uma caixa de bis para ele, era a mesma coisa. Ele não vai ver valor no teu produto. Então, você começa a testar as pessoas. Quanto me custava o chocolate e quanto de informação ele me entregava só de receber esse chocolate.
É estratégia. Então, o que falta para o vendedor hoje é Perfeito. estratégia, é saber o que ele quer. Eu quero saber se o arquiteto me serve. A primeira visita é sempre aquele... tipo, entrou na minha loja. Uhum. Agora, se vale a pena eu investir e levar esse cara para a Alemanha, como eu fiz com muitos arquitetos, vai de como ele vai reagir ao chocolate belga. Perfeito. Aí esses outros perfis você conta depois da nossa mentoria, né? Tem no curso da Hotmart. Na parte 3, tem no curso da Hotmart, só sobre arquitetos, onde eu conto todos eles e tem um mapa mental. Para você poder vender para todos. Para você entender como é que você entende cada um deles. Então, tem o profissional, que é aquele cara que tem 120 arquitetos que trabalham para ele no escritório, como o Gianfranco Vanucci. Então, assim, como são... Porque eu atendi todos eles. Tem o cara que é home office, que só faz o trabalho que ele quer. Tem cada um. Mas isso tem lá no Hotmart. Porque, assim, eu sei que é uma coisa que... um bom vendedor, ele não precisa de uma mentoria num primeiro momento. Ele pode aprender com algo digital. Então, fica lá. Não é algo que eu divulgo tanto, mas tem você consegue. Para a pessoa ter um início, até para quando chegar na sua mentoria já está mais preparado. Até porque eu não aceito qualquer um na minha mentoria. E como que a gente vai lidar com esses clientes que estão atrás somente de preço? Porque eu entendo que temos esse alto padrão, esse luxo, mas tem clientes que mesmo sendo do alto padrão e luxo, eles estão ali pelo preço, infelizmente. Como lidar com isso? Como é que eu lido com o preço? Vamos lá. Primeiro, eu não falo de preço. Então, é uma questão... quando chega um pedido, um cliente novo nas empresas, eu vejo que o desespero é fazer o preço. Então, eles querem colocar rapidinho no sistema e saber quanto vai custar aquilo. Sim. Isso é a última coisa. Porque se você fizer isso com preguiça, que eu digo assim, sem pesquisar o que realmente o cliente está buscando... você vai fazer errado e daí você vai entrar vendendo só preço. Daí, preço com preço, trabalhei com produto alemão, feito na Alemanha, com chefe austríaco, na Argentina. Tá? Então, assim, você imagina que aqui no Brasil você tem o Siscomex. Eu importava da Alemanha para cá, eu sabia exatamente quanto eu ia pagar. Na Argentina, é o fiscal lá na hora do porto que decide quanto eu vou pagar de imposto. Nossa. Como é que eu faço uma previsão de preço com uma importação dessa? Você imagina, e a gente vendia. Então, não é nenhum... Não deixa de ocorrer o mercado lá. Mas, basicamente, o que a gente tem? Eu preciso entender o que esse mercado vai querer. O cliente ligou. Oi, não sei o quê, eu queria orçar a esquadria da minha casa. Uma fábrica de PVC. A senhora já orçou com alguém? A senhora já orçou com alguém? Já. Com quem? Quando ela falar com quem ela já orçou, você já sabe qual é a margem de preço que ela tem. Então, ela diz assim, não, eu orcei com tal da linha 25. E eu tô falando de chulco. A senhora orçou. E o que a senhora tá buscando quando ligou pra gente? Então é que eu queria fazer um comparativo de preço. Olha, senhora, a gente trabalha com uma esquadria que ela tem um foco em desempenho, assim. A esquadria que a senhora orçou é uma esquadria que fecha o vão de uma certa maneira, que quando ventar pode acontecer tal coisa, a nossa não acontece e tal. Será mesmo que a senhora quer orçar com a gente? Eu não sabia e tal. Daí você pega e diz assim, olha, eu acho que a senhora deveria procurar lá fabricantes de esquadrias de alumínio da sua região. Deve ter vários. A gente tem 30 mil fabricantes de esquadrias no Brasil. Então, assim, eu não vou colocar esse orçamento para dentro do meu sistema, que eu sei que não vai vender. Eu tô orçando produto alemão com linha 25. Não tem como comparar. Mas também tem aquele feeling. Às vezes a pessoa orçou linha 25, mas ela diz assim, não, eu orcei porque o meu primo me indicou. Mas o que a senhora busca numa esquadria? Como é a casa da senhora? Não, eu estou construindo no condomínio tal. Eu conheço o condomínio tal. Condomínio tal é um condomínio que só tem terrenos acima de 800 metros quadrados. Né? Que eu sempre digo assim, Deus só faz gente, né? Terreno ele parou de fazer faz um tempo. Então, quanto maior o terreno, é o que mais te dá valor. Para cima,
Não tem valor. Agora, o terreno no condomínio, 800 metros quadrados, é alto padrão. Então, Priscila, é terreno em condomínio. Não é alto padrão. Agora, um terreno de 800, 1.500 num condomínio, Deus parou de fazer terreno, só está fazendo gente. E o pessoal está subindo. Então, toma muito cuidado com isso do que é alto padrão. Eu estou no condomínio tal. Daí você pensa, não, esse condomínio não é para uma linha 25. Vou atender esse cara. Então, você faz essa triagem. E o que o pessoal quer? Colocar orçamento para dentro e sair preço. Daí você vai bater preço. Você tem brigar. que filtrar o teu cliente, se ele Sim. serve para você ou não. Sim, sim. E o que é ser, então, um vendedor estratégico? O que é ser um vendedor estratégico? É saber o que te dá lucro. O vendedor? O vendedor tem que saber o que te dá lucro. Lembra que eu falei que o vendedor ele não tem que ficar cansado? Uhum. Ele tem que vender o que dá lucro para ele. O que me dava lucro? Eu vender uma obra de 1,5 milhão para um cliente. Eu vender 2 containers de perfil. Sim. Como é que eu vendia 2 containers de perfil? Eu ia lá e negociava com uma construtora e com meu cliente numa construtora em Caxias do Sul, que é frio pra caramba, e que ele tá subindo 4 torres. Quanto tempo eu perdia com isso do meu mês? Quanto tempo a minha concorrência levava para desovar 2 containers que eu fazia em 3 dias? Em reuniões? Isso é ser estratégico. Você sabe que aquilo vai te dar um resultado muito maior. O que você precisa para estratégia? Você precisa de informação. Você não consegue ser estratégico sem ter informação. Pergunte. Pergunte para o seu cliente o que ele quer. Faça um filtro com o cliente. Pergunte o que ele quer. Pergunte o que ele espera de você. Pergunte porque eu sempre digo assim, se o cara te falou que você é bom, que ele gosta de você, pergunte por que ele gosta de você. Que a gente não pergunta. Nossa, eu adoro a tua empresa, por que você gosta da minha empresa? Às vezes você acha que ele gosta da tua empresa porque o atendimento é bom, ele vai dizer assim, porque aqui o banheiro sempre tem um papel higiênico fofinho. Eu já ouvi isso de cliente. Para você... Entendeu? Sabe, é uma coisa tão absurda e você tá achando, não, meu atendimento, porque eu investi em marketing, porque eu apareço na televisão, eu faço propaganda na Globo. Não, quando eu venho aqui, o banheiro tá sempre limpinho e fofinho. Então, por isso que eu continuo comprando de você. Às vezes é uma coisa tão absurda e você não pergunta, porque o cliente tá feliz. O importante é que ele queria... Daí o que você faz? Você pega e faz uma caixa cheia de papel higiênico e manda lá pro cliente. É isso. E daí ele sempre vai lembrar de você. Então, são certos detalhes. Escute o teu cliente. As pessoas não escutam o cliente. Chegou o orçamento! Olha lá no e-mail, tem orçamento. Corre lá pro orçamentista. E não pensa estrategicamente. Põe preço. Se você põe preço, você vende preço. Sim. Você não sabe qual é a dor dele para você poder sanar. Não sabe nada dele. Sim. Às vezes você pega um orçamento que tem o nome e o telefone. Cara, você não sabe nem o endereço da obra. Como é que você quer vender um negócio que você não sabe onde você vai instalar? Perfeito. Mas você saber a dor, eu acho assim fantástico. Mas às vezes você não sabe o endereço da obra. Até cai muito dos nossos clientes que ele pode obrigar o vendedor dele, nossos clientes, na hora de cadastrar o cliente, fazer o cadastro dele dentro do nosso sistema, exigir algumas informações para o cadastro. Mas aí eles falam para mim assim, às vezes, mas o vendedor não quer preencher, o vendedor acha muita informação, o vendedor... Mas agora você me falando, eu tô vendo que é essencial... Preguiça, mas é essencial para ele poder fazer uma venda. Então, onde é a obra? Tal lugar. Então, você já sabe o padrão que você vai oferecer para aquele cliente. E às vezes a gente colocar essa função no sistema de bloquear e obrigar ele a colocar o endereço da obra é muito pesado para eles. Eu falo sobre isso, né? Agora eu vou fazer propaganda do Hotmart. Já que você falou, eu lembrei. Tem um bloco, porque eu separei em várias etapas. E uma das etapas é a etapa de norma. Uhum. Então, tem a etapa de arquiteto, tem a etapa inicial ali, que você vai aprender sobre luxo e tal. Uhum. Mas tem uma etapa que é de norma. Que é como que você, que atende norma, vende isso para esse mercado. E uma das coisas é você automatizar o atendimento à norma. E eu falo isso no curso lá, eu não lembro, deve ser aula 18, 17, é bem no final do curso, quando tem essa etapa de norma. Então, o que é automatizar atendimento à norma? O teu sistema, quando você colocar guarda-corpo,
não pode aceitar vidro temperado. Sim. Ele tem que bloquear. Sim. Ele tem que dar erro. Sim. E isso é automatizar. Sim. Você não faz errado. Certo? Perfeito. Se você não tem um sistema, porque você troca, pessoas saem, pessoas vêm, pessoas vão, entendeu? O teu sistema tem que bloquear e tem que atender a norma. Então, quando eu digo assim, o teu sistema atende a norma, o que é o sistema atender a norma? O meu sistema não orça fora da norma. Se o limite, e isso acontecia muito no PVC, porque a gente usava sistemas que vinham da Alemanha e tudo mais, e daí vinha erro, Priscila, Priscila tá com erro de novo, bloqueou, travou tudo e não sei o quê. Daí eu disse assim, ó, você pode fazer isso, mas você sabe, você está ciente que você não está atendendo o manual da empresa. É muito interessante você falar isso, porque hoje a gente acaba inserindo os projetos dentro do nosso sistema, seguindo o catálogo, certo? Exato. Que é o que a gente... Aí os clientes falam assim, nossa, mas nesse projeto não tem essa opção. Daí a gente fala assim, olha, é que a gente segue o catálogo. Porque qualquer problema que for dar na sua montagem, a gente vai recorrer ao sistemista, ao fabricante e tudo mais. Aí ele fala assim, tá, mas eu quero fabricar assim. Então você vai lá, você vai duplicar o projeto. E aí, a partir do momento que você duplica esse projeto, a responsabilidade é sua. Você pode fazer isso, não tem problema. Mas nós do sistema não vamos criar um projeto se não respeitar o catálogo. E é isso que eu falo, entendeu? Porque, assim, isso em vendas, né, na questão estratégica, é automatizar o atendimento à norma. É automatizar o atendimento ao projeto. Você bloqueia. Sim. Não existe. Então, quando eu digo assim, é aquela coisa, mas por quê? Priscila, mas então você sempre trabalhou fora, dentro da norma, tudo bonitinho? Não. Eu brinco assim, que a criatividade brasileira é muito grande. Os alemães tiveram que se acostumar com isso. Né? Assim, eu tenho projetos com as primeiras portas gigantes aqui, com 6 metros de altura, né? Foi um cliente meu, de Maringá, a gente estava numa feira na Alemanha, na Baum, de Munique, não na de Nuremberg, mas na Baum, e eles olharam um vidro de 12 metros. E daí aquele vidro era maravilhoso. Isso era 2012 ou 2013. Eu morava em Santos, 2012. Eu tinha acabado de me mudar para Santos, 2012. Eles olharam aquele vidro. Você imagina, 12 metros num vidro, não tinha... Eles olhavam assim, não tinha uma imperfeição e tal. Eles falaram assim, cara... Acho que a gente consegue fazer uma porta com esse vidro. Eu falei assim, eu não acredito. E eles começaram, eram 3, eram de Maringá, eram de São Paulo e um de Farroupilha. Vamos fazer uma porta alta, vamos fazer uma porta alta. Eu falei assim, gente, a gente tem limite, é 2,80. Não, a gente vai fazer uma porta alta, a gente vai fazer uma porta alta. E começou. No final de 2013, eu estava com um vendedor, num arquiteto em Porto Alegre, e ele estava construindo a casa dele. Então, não era casa de cliente, não era nada, e era assim, tipo, eu tinha feito um monte de arquiteto e construtor em Caxias, peguei a 116, ainda era fechada para chegar em Porto Alegre. Então, quando eu digo que eu corri trecho, né? E assim, antes de ter o contorno ali, que veio com a Copa do Mundo, a gente ficava ali no final do dia em Canoas, ali travado. Ele me esperou até... A gente chegou no escritório dele 9 horas da noite. E daí ele mostrou o projeto da casa dele e ele falou assim, eu queria fazer essa porta, estava começando o pé direito duplo. Eu quero fazer essa minha casa com pé direito duplo porque eu vi lá fora e eu quero a porta até o fim. Não, a gente faz uma bandeira e a porta embaixo, divide 3-3. Não, vamos fazer inteiro. Eu falei assim, não, vamos fazer um sistema alçante, né, que é elevador e tal. Como é esse sistema? Eu liguei para um outro vendedor que eu sabia que tinha na casa dele, já não tinha mais showroom aberto, não tinha mais nada, quase 10 horas da noite. Eu liguei para o Marcos e falei assim, Marcos, você está em casa? Tô. Eu preciso levar um arquiteto aí agora para mostrar a porta. Ele, então, Pri, vem, eu vou limpar o vidro, porque é uma das coisas que eu cobro muito. O vidro no showroom tem que estar limpo. Não existe showroom de esquadria com vidro com dedo. E foi o tempo dele pegar, limpar o vidro da esquadria, que eu falei, vou mostrar a elevadora. Daí ele até acabou mostrando algumas outras coisas, que era no break, no sistema de persianas, que a gente também colocava e tal. E daí ele viu aquela porta, quando vira, a maçaneta. Daí eles calcularam assim, a gente falou, tá, se for fazer... Dele, não, E era uma porta que ela tinha a folha de 6 metros deitada. Então, eram 12 metros em 2 folhas. Daí ele falou assim, se ela suporta esse peso, a gente vira.
10 horas da noite, eu tinha começado a trabalhar, eu acho que eu não tinha almoçado. Eu sei que eu tava assim, tipo, virada. Aham. Falei assim, olha, é para sua casa, você não vai vender esse projeto, é para sua casa, assim, assim, assim. Liguei quase 11 horas da noite para o chefe de fábrica Sim. dessa empresa, que era uma empresa de farroupilha. Ricardo, você acha que dá para fazer? Vende, Priscila, que eu me viro aqui na fábrica. Vendemos. A gente ganhou 2 prêmios com essa porta Caraca. de arquitetura, porque era a casa de um arquiteto muito famoso. Depois ele vendeu a casa, que ele se separou, vendeu a casa. Eu tive lá esses tempos, depois eu tive lá com a Chuco, né? E daí eu falei, lembra de mim? Eu nem lembro, se aquele dia muito louco, a gente ligava para todo mundo para ver se podia fazer. Deu, e como é que tá a casa dele? Eu tive que vender porque eu me separei, e daí ficou na partilha dos bens. Eu falei assim, poxa, era um acordo que você não ia vender. Mas o mais bacana eram os vídeos que a gente começou a trocar dele. Ele era um alemãozão, assim, né? 2 metros de altura, empurrando a porta, e parecia um anão empurrando a porta. Daí você via o sofá no vídeo. Então, é esse tipo de coisa que ele não perguntou o preço. Ele só queria. Ele só queria, mas você fez para um arquiteto, ele não pagou, ele pagou. Ele pagou a importação do vidro, porque foi um vidro de 6 metros que a gente não tinha no Brasil. Caraca. Hoje a gente tem. Aham. Não tinha. A gente tinha que importar tudo. Tem que importar. Espera o pessoal do acessório trazer, porque eu precisava de 3 carrinhos extra no alçante por causa do peso. Caraca. Então, assim, sabe aquela ferragem de 2.000? Aquela ferragem de 2.000 virou uma ferragem de 15.000. Ele não estava preocupado, ele só estava preocupado no prêmio que ele ia ganhar, porque ia ser a primeira porta desse tamanho no Brasil. E hoje está em tudo que é lugar, o pessoal fazendo loucura aí com junta seca e tudo. Eles não têm ideia de como começar. Então, assim, às vezes eu também me sinto culpada por isso. Porque se eu não tivesse insistido naquele trânsito de Canoas, talvez o Brasil não tivesse ido para esse negócio de porta alta. Deixa eu perguntar, o que você julga ser mais estratégico? Uma visita técnica, um WhatsApp mandado para o cliente, uma visita no showroom? Qual dessas é mais estratégico? Uma visita no showroom, um WhatsApp ou... Uma visita técnica numa obra para mostrar. Depende de quem é o cliente. Perfeito. O foco é quem é a pessoa. Tá? Eu vou te dizer assim, hoje vou fazer o congresso de guarda-corpos. Eu mando um WhatsApp para um arquiteto famosão, ele me responde em 2 minutos. Uhum. Vou, não vou, Priscila tem agenda, não vou estar no Brasil. Perfeito. Mas eu já tenho um relacionamento com ele. Sim. Ele já sabe quem é a Priscila, ele já sabe o que eu faço. Às vezes eu mando o vídeo do evento que eu vou fazer, então eu consigo resolver com ele por WhatsApp. Uhum. Mas eu já tenho relacionamento. Perfeito. Uma visita na obra vai mostrar o teu conhecimento técnico para o cliente. Entende? Entendi. Então, se você quer mostrar que a tua concorrência não tem conhecimento técnico, é um monte de gente perdida, e você tem conhecimento técnico, você tem que fazer uma visita técnica, porque é o único jeito que você vai mostrar isso. Perfeito. Agora, se é um cliente, que é aquele arquiteto que eu te falei, que é a estrela, que ele vai postar na rede social, leva ele para o teu showroom e contrata um garçom para servir ele um espumantezinho, porque daí ele vai postar aquilo com a tua marca e tudo mais. Então, para cada tipo situação. de cliente e situação e o que você quer mostrar e como você está encantando esse cliente, você vai usar uma arma. Perfeito. Não existe a mais estratégica, existe a mais eficiente para aquele momento. Sempre pergunte, por que esse cliente chegou até mim? Sempre pergunte por que esse cliente veio até a minha empresa. Uhum. Por que ele está perguntando para mim? Porque, assim, eu faço feiras e eventos na área, tanto de arquitetura quanto de esquadria, há muito tempo. Sim. Mas quando uma pessoa chega para mim, eu quero saber, quem te indicou e por que você veio falar comigo? O que você quer que eu te resolva?
Você fala muito sobre follow-up, né? Então, a gente, até dentro do nosso sistema hoje, aproveitando esse gancho que você tá me falando, Diga. o nosso sistema hoje, ele tem essa ferramenta de follow-up onde eu consigo acompanhar todo o meu processo do meu cliente para compra. Desde os leads, Sim, sim. contato, virou orçamento e Virou tudo. desde o início até o fim a gente chama do funil de venda, tudo ali. Sim. A gente tem todo esse histórico dentro do nosso sistema. Mas como que a gente faz um follow-up com o cliente sem ser insistente, sem ser invasivo, vamos falar assim? Tá. Qual é a questão? Eu sempre brinco assim, para você vender, você precisa de 2 contatos. O de captação e o de venda. Uhum. Se isso se prolongou muito, você está se perdendo no seu foco. E você está ficando cansado. E daí você vai ter preguiça. Quanto você orça? Você já parou para pegar um relatório de quanto você orça em dinheiro e quanto você orça em projeto para você saber o ticket médio? As pessoas não fazem isso. Então, esses dias eu peguei um cliente, inclusive, que era um cliente de vocês, que a gente está aí negociando para fazer o marketing, não é a mentoria. E é um cliente de vocês, e foi bacana que ele fez exatamente isso, faz uma semana. E daí eu falei assim, nossa, eu marquei o podcast, vou lá. E daí já ele pegou e tirou lá. Não, Priscila, o mês passado a gente fez 23 orçamentos de PVC. Desses 23 orçamentos, eu vendi 8. Não é tão ruim para o PVC se eu considerar que ele está na Serra Gaúcha, numa cidadezinha de 30 mil habitantes, com mais 10 fábricas, inclusive fábricas que saíram da fábrica dele. Eu falei assim, ok. E em dinheiro? Quanto você orçou? Eu orcei 2,5 milhões e vendi 80 mil. Caraca. Ele vendeu a janelinha pequena. Ele não está pegando os projetos grandes que ele orçou. Entendeu? Então, assim, se ele olhar por uma ótica que ele tá, tipo assim, ele orçou 22 projetos e vendeu 8, não é ruim. Agora, se você olhar por uma ótica que ele não conseguiu faturar 11% do que ele orçou, é terrível. Sim. É terrível. Eu lembro que eu fiz a conta e falei assim, você vendeu 9% do valor que você podia ter vendido. Então, você errou. E daí, claro, a gente conversou, porque todo mundo que entra fazer marketing comigo, eu sempre faço marketing focado em venda, então eu tenho um cuidado muito, muito grande com, olha, o que você está esperando, eu não prometo, eu não sou coach, né? eu não prometo uma coisa que eu sei que você não vai conseguir resolver, Sim, sim. mas eu gosto muito dessa questão do relatório, e baseado nesse relatório é a entrada. Então, qual foi a entrada desses clientes? Ele falou assim, não, eu capto o cliente assim. Eu falei assim, tá, e daí você manda o orçamento e começa a cobrar, que é isso que eles fazem. Ele manda o preço e começa a perguntar sobre preço. Daí, claro que você vai ser insistente, porque você só tem um papo com o cliente. Qual é o papo? Preço. Eu nunca falei de preço. Sim. Eu nunca soube o preço dos produtos que eu vendia. Porque eu vendia no B2B, então eu vendia todo um kit. Então eu sabia que mais ou menos aquela porta, aquela vez, ela ia custar uns 80 mil. Né? Porque a gente ia ter importação. Eu sabia que ia ser, assim, talvez 90, talvez 60. Mas era alguma coisa assim, eu sabia que eu não preciso dar o preço. E é uma coisa, assim, que eu acho que é muito importante. Essa semana eu tô muito envolvida com essa questão de feira, porque a gente vai ter as 2 feiras do segmento juntas, né? E o pessoal, invisto ou não invisto? Vou para as 2, não vou para nenhuma, vou para essa, não vou para aquela. E eu falei assim, tá, o que você quer nesse momento? Porque o público é totalmente diferente das feiras. Qual é o cliente que você quer captar? Priscila, mas qual é o cliente que você quer captar? Entenda quem visita uma feira, quem visita outra feira. Entenda o cliente. Não é, eu vou para a feira porque eu sou amigo de não sei quem, porque o meu concorrente está lá. Gente... Você vai pelo público. Eu fiz feira em São Paulo sem ter show, sem ter stand. Porque eu tenho amigos. E os meus mentorados, eu organizo isso. Eu digo assim, olha, o teu produto vai estar dentro do stand dele. Fica lá com ele. Sim. Porque é um investimento. Você tem que saber o que você quer. Agora, não. Essa é a feira que eu quero pegar serralheiro. Então, tá. Então, eu invisto. Não, essa é a feira que eu quero pegar distribuidor. Porque o meu produto, eu importo 12 containers por mês e eu preciso fazer isso e ir para o mercado do vidro. Sim, sim.
Eu tenho que entender. Mas as pessoas... E daí eu volto. Qual é o maior problema? A preguiça. Sim. Porque ele olha o preço da feira, o preço do metro quadrado, mas ele não olha quanto isso vai repercutir, como ele vai fazer e tudo mais. Quem ele vai atingir, na verdade. Não. Então, assim, o mercado, ele olha, ele reclama que o cliente só olha preço, mas ele também só manda preço. Só fala sobre preço com o cliente. Ele só manda preço. Então, assim, nossa, como é que eu saio de preço? Eu falei assim, é só você não tocar no assunto. Eu não tocava no assunto. Sim. Não interessa. Falando em métrica, aproveitando que você entrou em conversão, que métrica você orienta a ser acompanhado? Entre ticket médio, conversão, qual que são as métricas que você, Priscila, orienta as pessoas a acompanhar? Eu tenho uma métrica que se chama tempo. A venda de alto padrão, ela é uma venda lenta. Né? Então, assim, às vezes de você captar o projeto a você vender, às vezes levava 6 meses, 1 ano, até entrega, 1 ano e meio. Teve uma casa que a gente fez em João Pessoa, num condomínio, que ela tinha uma garagem da Ferrari. Era um senhor que ele tinha uma transportadora e ele era apaixonado pela Ferrari vermelha. E ele queria aquela sala preta, com as portas gigantes e tudo mais. Você imagina que a Ferrari entrava e era Decton preto, subia e daí ficava totalmente visual e não sei o que, iluminava aquilo. E quando veio para mim, eles me mandaram assim a foto, projeto da garagem da Ferrari. Quanto tempo você acha que uma negociação dessa levou? 1 ano. Talvez mais. Até eu ver o projeto pronto foram 3. Caraca. Ele nunca discutiu o preço. Mas eu tinha isso muito claro no meu projeto, que era uma negociação longa, porque era uma casa muito grande, com materiais muito exclusivos e que ia demorar tempo. E o que as pessoas elas não entendem na métrica tempo às vezes eu não entro na negociação da métrica tempo. Então, assim, eu sei que vai demorar, mas eu não dou prazo para o meu cliente pagar. Então, uma das principais métricas que eu gosto qual é o tempo que vai levar essa obra? Qual é o tempo dessa negociação para eu colocar isso no meu estoque, para eu entregar essa obra, para eu fazer isso? E às vezes eu perco de ganhar dinheiro porque eu não olhei as métricas e não entendi o mercado. Então, eu gosto muito dessa métrica, eu gosto muito da métrica de ticket médio. Então, quantas obras eu preciso fechar para sustentar a minha empresa por mês? Qual é o meu ticket médio? Se eu fecho obras de 25, de 30, de 50 mil reais, eu preciso de 4 obras. Em que dia do mês você fechou essas 4 obras? E a partir de agora você está começando a ter lucro. Porque se você não tiver lucro, você só pagar as contas e as suas despesas e não tiver lucro, que eu chamo de luxo, você pode ser empregado de qualquer empresa, não tem por que você ter a tua empresa. Sim. Então você tem que ter lucro. E daí você trabalhou até o dia 12, pagou as contas e as suas contas e as contas da sua família e tudo mais. Eu não estou falando, você está misturando as contas. Não. Eu paguei o que eu pagaria se eu estivesse trabalhando para alguém. Então, eu tenho quantos dias? Eu tenho 18 dias do mês para lucrar. Eu brinco assim, né? O pessoal que faz a mentoria, eu digo assim, a gente tem 18 dias do mês para luxar. Né? Então, eu só troco lucrar por luxar. Porque é isso que vai fazer você comprar a tua casa na praia, você comprar igual o pessoal lá no sul, compra um sítiozinho na serra. É por isso que você é empresário. É por isso que você está no risco. Porque se for para você ganhar e viver a mesma vida de ser empregado, vai trabalhar numa grande indústria de esquadrias. Sim. Você não vai ter a metade da dor de cabeça. Então, às vezes, as pessoas não estão prontas. E elas estão felizes só de ganhar a mesma coisa que ela ganhava na empresa. Não, ela tem que... Eu sempre brinco assim, se você trabalhar 15 dias da tua vida, né, por mês, que não forem para luxar, você está trabalhando errado enquanto empresário. Porque a metade do teu mês, você tem que ganhar dinheiro para curtir tua vida. Perfeito. Senão você está fazendo errado. E eu atendo gente que trabalha 2 horas por mês para pagar as contas e o resto das outras 2 horas do mês. Que quando sonho. Eu atendo gente rica, é gente muito rica. O resto das milhões de horas do mês, ele tá
luxando ou lucrando, né? Priscila, vamos lá. A gente tem um quadro aqui dentro do nosso podcast chamado Dica Prêmio. Onde a gente vai te fazer uma pergunta e a gente vai pedir para você dar uma dica pra gente. Como os vendedores e as empresas podem se preparar para atender essas empresas de alto padrão? Como eles podem se preparar? Vamos lá, estudando. A primeira coisa, ele tem que se estudar. Sabe quando eu digo assim, vai para terapia e se conhece? Entenda qual é o teu problema. Entenda a sua empresa. O que você pode fazer bem feito. Não adianta você querer fazer tudo. Então, assim, se entenda, se conheça. No PVC, a gente tinha um problema que era a porta do gás. Sabe a porta do gás? Que é um brinde quase em algumas empresas. Exatamente. Agora, imagina uma porta de gás de uma empresa que só faz PVC. O que o PVC faz? Térmico e acústico. Quem vai entrar naquele espaço da portinha de gás? Ninguém. O bujão. Um bujão. Um bujão, literalmente um bujão, e que você também não quer essa térmica e essa acústica. E às vezes a porta do gás, ela quebrava os orçamentos. Caraca. Porque eu não tinha como fazer alguma coisa sem reforço, eu não tinha como fazer sem uma dobradiça que custava R$45 cada parafuso. Entende? Então, assim, você tem que entender aonde está o seu problema e o que você conseguia. E daí eu dizia assim, mas eu não posso não vender a porta do gás. Daí eu dizia assim, cara, o cara paga essa diferença? Não, eu estou perdendo a obra. Então, você não vende nada. Não é que você não vende a porta de gás. Você não vende a obra inteira. Não vende a obra inteira. Quais são as suas opções? A primeira, que é a que normalmente eu dizia que ninguém aceitava. Não vendo a porta de gás. Porque a porta de gás é térmica e acústica. E você não precisa de térmica e acústica. Né? Igual me perguntam assim, tem guarda-corpo PVC? Até tem, mas qual é a térmica e acústica que você precisa de um guarda-corpo? Nenhum. Você está jogando dinheiro fora, como na porta de gás. Ok. E a segunda questão é, encontra um parceiro. Gente, quantos mil serralheiros tem no Brasil? Encontra alguém que faz só a porta de gás. Perfeito. Então, entenda a sua empresa. Entenda o que você faz de melhor e o que te dá lucro, que vai te trazer ao luxo, que vai te trazer ao alto padrão. Perfeito. Então, você tem que entender muito bem a sua empresa. E as pessoas, elas não gostam de olhar para si. É horrível se olhar no espelho. As pessoas não querem se olhar. Elas não querem aparecer na cara. Não. Elas não querem, o empresário, eu me sinto tão mal de gravar. Eu, às vezes, digo isso assim, porque realmente o meu mercado, como é um mercado exclusivo, eu não apareço tanto. Né? Eu digo assim, se eu falar as pessoas que eu atendo, as pessoas ficam até abismadas de saber quem são os meus mentorados. Mas eu preciso saber, porque às vezes tem alguém precisando nesse segmento que já investiu em tanta coisa e não foi assertivo. Sim. Mas a gente não olha para dentro. A gente não pergunta, é aquele negócio, ele está vindo. Por que ele te escolheu? Por que ele está vindo? O que eu tenho a oferecer para ele que ele acha que eu tenho? Aí você acaba tornando uma venda mais assertiva. Totalmente assertiva. E você começa a dispensar antes. Porque daí aquela coisa, você só orça o que você vai vender. Eu cheguei a ter empresas que elas vendiam 98% dos orçamentos. Com o produto mais caro da cidade, tendo 10 concorrentes, com todas as marcas, de chinês a brasileiro, a nacional, a tudo, de ter esse funcionário. Por quê? Porque ele fazia uma apresentação de venda, ele fazia uma proposta comercial estratégica, que não é um orçamento. Eu sempre digo assim, a pior coisa é você dar um orçamento. Você dá uma proposta comercial estratégica. Você fala da tua empresa, você fala do teu produto, você fala não sei o quê. Orçamento eu tô te entregando isso. Por somente isso. Não, mas está mais caro. Eu falei assim, mas ele está te entregando isso? E daí você sabe quem é o teu concorrente. Sim. Ele está te entregando esse vidro? Você tem certeza? Às vezes nem ele sabe que existia essa opção que você está oferecendo também, né? Eu sabia todos os meus concorrentes o que eles ofereciam. E daí quando ele me dizia assim, não, mas não sei o quê. Dependendo do que o cliente falava, eu já sabia quem era o concorrente com quem ele conversou. Caraca. Por quê? A gente estuda. E isso é metodologia russa. Você estuda no detalhe. O que ele falou? Ele falou isso está no orçamento daquele cara que é de tal lugar lá de Blumenau, que vende assim, não sei o quê, não sei o quê. Qual é o problema do orçamento dele? O problema do orçamento dele é que ele sempre coloca maxiar com vidro de 4 milímetros para baratear.
Eu dizia assim, olha, eu estou orçando para você uma Maxiar com vidro mini boreal, que ela é temperado. E eu mostrava foto. Isso daqui é um vidro temperado quando quebra. Isso daqui é um vidro comum, gold, que ele está colocando quando quebra. Qual é a chance disso daqui cair lá embaixo e acontecer uma chuva de caco de vidro ou de faca de vidro na cabeça do teu filho que está brincando lá embaixo na areinha? Uhum. Não sei o quê. Não, eu não estou dizendo. Eu só estou explicando para o senhor que esse é o meu orçamento, por isso é um pouco mais caro. Sim. Mas eu não comentei que eu sabia que o do concorrente é de 4 milímetros. O que ele vai fazer? Eu saio daqui, ele vai ver o do concorrente. Aí ele dá de cara com isso. Pronto, ele só vai lembrar da faquinha caindo na cabeça dele. Uhum. Eu não preciso dizer, eu não preciso falar mal. Precisa porque o concorrente... Preciso falar mal do concorrente. Mas eu preciso conhecer ele. Eu preciso conhecer cada vírgula que ele escreve melhor do que o que eu escrevo. Por quê? Porque o concorrente que ele está, e por isso que eu pergunto. É sobre isso. É conhecer tanto sua empresa quanto o cliente. Se conheça. O que você tem de diferente? Perfeito. Priscila, quero te agradecer. Acredito que todo o conhecimento que você passou pra gente hoje não vai ser só aplicado nas empresas de esquadria. Eu acho que é toda uma técnica realmente e um conhecimento. Quero te agradecer em nome da WVetro para ter compartilhado isso com a gente e com todos os nossos clientes que vai assistir esse episódio. Tem muito conhecimento durante toda essa gravação. Eu vou te entregar um presente aqui para te agradecer sobre essa oportunidade, mas realmente eu quero te agradecer porque é um conhecimento que vai ser para a WVetro, mas para os clientes da WVetro também. Eu adoro ganhar presente. Eu vou dizer uma coisa. Quando eu falei do papel higiênico, eu sou uma pessoa que qualquer coisa que as pessoas me dão, eu amo ganhar presente. Porque não foi eu que comprei, eu odeio comprar. Eu sou uma vendedora que odeia comprar. Ainda bem que você é vendedora, né? Não, eu odeio comprar. Eu não tenho Mercado Livre, eu não tenho nada. Tudo eu peço pro meu marido fazer. Ele adora comprar. Eu odeio comprar. Mas eu adoro ganhar presente por causa disso. Te trouxe para você conhecer um pouco a WVetro. Quero te agradecer. Isso. Um café, que eu acredito para você tomar em uma das suas lives. Olá, vou fazer live com o pessoal da WVetro. Com esse cafezinho. Com café, copinho. Ó, Daiane, a minha equipe tá aqui atrás, ó. Abridor de garrafa, que a gente adora, abridor de garrafa. Uns chocolates para você, que é lá do sul. As vaquinhas. E um bonezinho da WVetro Premium. Tá um pouquinho sujo, eu acho que sujou. Não. Aqui, deixa eu ver. Tá bonitinho. Eu uso muito chapéu e boné. Sério? Que bacana. Eu amo. Ontem eu tava de chapéu, anteontem, no evento a gente veio para um lançamento, eu tava de chapéu. E assim, eu compro chapéu aonde for. Né? Então, eu sempre tenho uma caixinha de chapéu. E agora eu acho que eu vou ter uma caixinha nova também. Eu sempre tenho uma caixinha de chapéu na minha mala, porque assim, se eu tiver um dia sem... aquele dia eu não tô me sentindo bem vestida. Pra mim é salto alto e chapéu, bonezinho. Amei. Priscila, muito obrigado mesmo. Como que o pessoal pode te achar nas redes sociais para ter acesso ao seu conteúdo, ao curso do Hotmart, à sua mentoria? Como que faz? No Hotmart, o meu curso se chama Desbloqueie as Vendas no Mercado de Arquitetura. Então, bacana. Tá lá. Mas nas redes sociais tem o PriSky, com Y. Né? Então, é um nome que eu uso há muito tempo, porque eu sempre voei, então... E tem muito a ver com vidro, né? As pessoas me perguntam se é Prisky, se é PriSky, eu não tenho problema nenhum, é do jeito que você entender, que você conseguir ler, mas tem que lembrar que são 2 Y. Tá. E a minha janela de PVC. Então, são as 2 redes sociais principais minhas, onde você vai conversar comigo ou com a minha equipe. Quero cupom para fazer esse negócio lá que você explicou, como é que a gente vende atendendo norma. Pede que eles vão sempre ter algum cupom lá no Hotmart. O canal do YouTube, a minha janela de PVC, é um canal antigo, então eu falava só de janela de PVC, hoje eu falo de tudo, alguma coisa que aconteceu. Mas assim... E o WhatsApp também está nos contatos, pode chamar, a gente vai conversar, porque cada necessidade é um caso. E eu sempre digo assim, eu costumo conversar com todo mundo e costumo indicar a melhor pessoa também para conversar. Perfeito. Muito obrigado. Novamente, gratidão pela sua presença. Sim. Obrigado. Convido você a seguir a nossa página no Instagram, PremioCast 1, e seguir também o nosso canal no YouTube, que também é PremioCast 1. Muito obrigado. Até o próximo episódio.